Esse é um estudo de caso realizado no município de Santo André, com a finalidade de verificar os impactos gerados na mobilidade urbana pela instalação da unidade Tamanduateí na Universidade Federal do ABC. Aqui estão relacionados os alunos que produziram esse estudo, que foi a Gilmar, a Kátia, o Lucas Angel, o Luiz Felipe, a Rafaela e o Robson Araújo. É um estudo que foi solicitado pela matéria de Transporte e Meio Ambiente no primeiro quadrimestre de 2018. Fazendo uma breve introdução, o município de Santo André está localizado na região metropolitana de São Paulo, mais especificadamente na região do Grande ABC. Aqui a gente pode ver Santo André, destacado em amarelo, e os municípios que fazem fronteira com ele, que estão na divisa. Aqui é Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, São Paulo. Aqui pequenininho é São Caetano e São Bernardo do Campo. Bom, aproximando o mapa na região de Santo André, esse município ele abriga diversos polos concentradores de trânsito, pois nós temos shopping centers, a própria universidade, diversas indústrias que acabam gerando esse tráfego na malha viária, né? Esses polos, eles são empreendimentos de grande porte, né? Que acabam atraindo ou produzindo grandes números de viagem. E com isso, causam reflexos negativos na circulação em torno imediato do empreendimento. Mas também pode chegar a atrapalhar o acesso em toda a região. Bom, nesse contexto, nós temos a Universidade Federal do ABC, que é no campus de Santo André, que está aqui destacado em amarelo, e está inserido no bairro da Santa Terezinha, que faz margem com uma das vias mais importantes da cidade, que é a Avenida do Estado, que está aqui no sentido de São Paulo. E o seu bloco anexo, que é esse aqui destacado em vermelho, que faz margem com a malha ferroviária e também com a Avenida do Estado, sentido Mauá. Bom, ambos são polos geradores de tráfego, e na nova unidade está previsto um total de 438 vagas de estacionamento. Com base nessas informações, o nosso objetivo é analisar os impactos do aumento da circulação de veículos na região da Avenida dos Estados e seu entorno, causados pela instalação da unidade Tamanduateí da UFABC, utilizando-se do software de modelagem viária. A metodologia que a gente adotou para avaliação dos impactos relacionados à implantação do bloco anexo foi utilizar uma base de dados fornecida pelo professor, que continha a rede viária da cidade de Santo André inteira. E nela também continham as viagens de acordo com a origem e destino dos usuários, sendo que tinha a duração de 1 hora, a partir das 7 horas da manhã, e considerando os horários de pico para a região. Esses dados eles foram inseridos no software AINSUM, mas a gente realizou a redução dessa rede, né, para uma subrede que continha a área diretamente afetada pelo empreendimento. Bom, aqui a gente está apresentando uma tela. Essa aqui é uma tela do software, dos parâmetros de entrada. Então, aqui tem a subrede que foi inserida e os cenários. O primeiro cenário, esse aqui, não tem o bloco anexo, então é o cenário atual. E esse aqui com o bloco anexo, que é esse centroide que foi inserido. Os valores definidos para viagens que serão realizadas até esse bloco,
Eles foram obtidos a partir dos dados apresentados pelo Relatório de Impacto de Trânsito, o RIT, que foi um estudo realizado para a Federal em 2014. Estes dados, eles foram inseridos nessa matriz de atravessamento, nessas duas matrizes. Elas consideram todas as viagens realizadas entre dois nós. Quais foram esses parâmetros de entrada, né? São essas 457 vagas de estacionamento para automóveis projetadas para a unidade Tamanduateí, a demanda de 16,1% que não será atendida em cima desse valor de 457 vagas, estipulou-se um percentual de 30% de viagens de embarque e desembarque e visitas esporádicas comuns a estes tipos de empreendimento. E para caminhões e ônibus foi considerado 4 linhas circulares da universidade, além de um caminhão patrimônio da mesma. E para essa demanda de tráfego, nós assumimos uma aproximação, que as novas viagens seguem um padrão do cenário inicial, ou seja, se um ponto de origem apresenta 5% das viagens, então esse ponto produzirá também 5% das novas viagens definidas pelo bloco anexo. Da mesma maneira que os polos que não geram viagens continuarão a apresentar valores nulos. Já a estimativa de emissões de CO2, ela foi realizada de acordo com os valores obtidos pelo software INSUM de distância total de rede, em quilômetros. Conforme os resultados apresentados pelo método MCT e MMA, que constam aqui nessa tabela, a gente só utilizou os valores que estão aqui nessa coluna de 2020, por ser mais próxima a data desse estudo, né? Desse modo, o valor obtido de distância em quilômetro foi multiplicado pelo fator de emissão e a porcentagem de distribuição de veículos. Com isso, nós obtivemos o valor de emissão para cada frota e, posteriormente, comparamos com os cenários analisados. Bom, chegamos aos resultados. Eles foram obtidos a partir da comparação desses dois cenários distintos, né? Considerando o bloco anexo e sem o bloco. Bom, a adição de viagens provenientes do bloco anexo ficaram definidas como sendo 690 viagens de carro e 5 de caminhões e ônibus, e produziram as alterações apresentadas nessa tabelinha aqui abaixo. Bom, esses dados, eles indicam um aumento de 4,5% de ocupação média da rede por carros, incrementando o custo total, que seria o tempo de viagem, em 20,5%, conforme apresenta aqui. Já as viagens de caminhão, o aumento da ocupação média é inferior a 1%, como pode ver. Entretanto, incrementa o custo total da rede em quase 15%. Já a unidade de veículo padrão, que é um fator de conversão de fluxo de veículos, que leva em consideração o comprimento médio e a quantidade de cada categoria, no caso do carro e caminhão. No cenário que considera a implementação do bloco Tamanduateí, a variação de ocupação média da rede é quase 4%, gerando um custo de 20% aproximadamente. Essa imagem, ela apresenta as simulações da ocupação de rede com o cenário inicial, que está aqui apresentado, e o cenário com a diretriz principal, que é o bloco anexo. Então, a gente pode ver aqui as vias que ficam em destaque, que de amarelo elas passam a ser laranja. Outras vias também acabam diminuindo o fluxo e outras aumentam, né? Aí tem a legenda, e a gente pode pausar o vídeo e analisar melhor cada uma das seções.
Nessa tabela, a gente traz uma relação a impactos em locais específicos, apresentando as principais seções que mostraram alterações expressivas, tanto para o denominado custo quanto para o volume. Na seção 481168, que fica na Rua Oratório, ela apresenta um custo com um aumento em 324%. Entretanto, seu fluxo fica no percentual de 8,2%. Já aqui, esse ponto que está relacionado na Rua Oratório, ele fica próximo ao Carrefour e ao campus de Santo André. Pode destacar que essa região atualmente já tem um tráfego intenso de veículo, principalmente de transporte público. De uma maneira geral, com a implantação da unidade Tamanduateí, a Rua Oratório, que é uma das principais vias coletoras da região, será a via mais afetada com o aumento do fluxo. Mesmo com as alterações sendo somente com acréscimos de viagens, algumas seções elas apresentaram redução, tanto no custo quanto no fluxo. Elas estão apresentadas aqui, com uma diminuição, por exemplo, na Rua Abolição e na Rua Santa Adélia, de 69% e 42% no tempo de viagem. E também aqui na Santa Adélia também mostra um fluxo menor de 20% de carros. Tirando a seção da Praça João Rosa, todas essas outras elas estão localizadas próximo à entrada do estacionamento do campus da UFABC em Santo André. O que justifica essa diminuição no custo e no fluxo é que após a implantação do bloco Tamanduateí, pode ser que ele seja utilizado como alternativa de estacionamento dos frequentadores, então não vai ser toda a demanda que vai para essa área. E essa seção 481200, ela apresenta essa redução de 43,50% em seu fluxo, por ser uma seção que está em uma rua paralela à Rua Oratório. Então, ela tem uma elevada porcentagem de ocupação nesse horário. E a diminuição pode estar relacionada com a adequação do trânsito ao aumento do tráfego tanto na Rua Abolição quanto na Rua dos Aliados. E ambas essas conexões para a Rua Oratório, tornando menos eficiente a utilização dessa seção. A partir dos valores de distância total da rede obtidos pelo software SUM, também foi possível calcular as emissões do CO2. Essas emissões nós temos aqui tanto para o carro quanto para o caminhão, em dois cenários diferentes. Então, nós observamos que os tipos de combustíveis indica um aumento de 4,3% na variação, independente do tipo. No carro, já o caminhão não tem uma variação significativa, provavelmente pela quantidade de modais que foram inseridos na simulação. Já quando comparadas as emissões de CO2 emitidas no cenário modelado utilizando a unidade de veículo padrão, ocorreu a mesma variação de 3,5% de aumento de emissões para todos os veículos movidos por diferentes tipos de combustíveis. Como a gente pode ver aqui nessa tabelinha, que mostra na variação para 2010 o valor de 3,5%. Bom,
Tendo em vista todo esse estudo que foi levantado com os dados que nós conseguimos obter dessa fonte que a própria universidade se baseou para os seus estudos, os resultados que a gente chegou mostra que a instalação da unidade tamanho ATI, ela vai gerar um efetivo aumento no fluxo, no custo das unidades de veículo padrão e, consequentemente, um aumento das emissões de CO2. Algumas vias elas serão afetadas em grande escala, como a da rua Oratório. Então, é plausível se atentar para propor medidas estratégicas ao entorno dessa via, de forma a diluir, né, o fluxo de carros que vão ser direcionados para ela, para já não, porque já é um transtorno, então vai ser ainda maior com a inauguração do bloco. E com relação ao fluxo e emissões de caminhões, não apresentou mudanças significativas, possivelmente pela baixa quantidade de veículos simulado nesse modal. E com todos esses dados, nós inferimos que o estudo de impacto de um novo empreendimento é essencial para que a regulação do uso do solo, o planejamento urbano e o controle das emissões atmosféricas dos veículos sejam realizados de forma eficiente e as tomadas de decisões sejam guiadas, visto o grande impacto ambiental e social dos mesmos.